Beleza, galera? Sejam bem-vindos ao canal Pra Tirar 10. Eu sou o professor Wilton e já vou mostrar para vocês o que eu quero que vocês aprendam hoje, tá? Já vou direto ao assunto aqui. Olha só, eu quero que você entenda ao final desse vídeo que se eu tenho uma potência que tem base 10 e expoente 9, por exemplo, a resposta vai ser o quê? O 1 acompanhado de 9 números zeros, assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Se eu tiver uma potência que tem base 10 e o expoente 7, eu quero 1 e 7 zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Opa, vou colocar aqui mais 1. 7 zeros. Tudo bem? Eu quero que chegue ao final desse vídeo você já mata isso logo de cara. Agora, se fosse expoente negativo, ó, por exemplo, expoente menos 7, eu iria colocar o 1 no final e os zeros, os 7 zeros que eu preciso colocar vai vir para cá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu quero que chegue ao final desse vídeo você entenda isso, tá bom? Então, eu vou apagar tudo isso. E agora vocês já perceberam que a minha aula está sendo de trás para frente, né? Eu já estou mandando a resposta para vocês. E agora eu vou explicar por que isso acontece, tudo bem? Então vamos lá. Primeiramente, para quem ainda não se lembra o que são potências, potenciação no caso, né? Operação potenciação, ela envolve uma multiplicação de fatores repetidos. Agora, existe uma quantidade de fatores que a gente deve colocar nessa multiplicação. O que eu quero dizer com isso? Ó, por exemplo, uma potenciação com a base 3 e o expoente 4, por exemplo. Tudo bem? Como que eu vou resolver isso? Eu vou fazer uma multiplicação, tudo bem? De fatores repetidos. Os fatores que eu vou repetir, na verdade, os fatores são a própria base dessa potência. Quem é a base dessa potência aqui, no caso, é o 3. Então, eu vou repetir o 3. E a quantidade de vezes que eu vou repetir o 3 é a quantidade indicada aqui no expoente. Então, eu vou repetir o 3 por 4 vezes na minha multiplicação. Então, eu vou fazer 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Ó. Perceba que o 3 aparece 4 vezes na minha multiplicação. O resultado dessa potência, então, né, o valor da minha potência vai ser o quê? Primeiro eu vou multiplicar aqui o 3 vezes 3, eu já sei que dá 9. Aí agora, esse 9 aqui, eu vou multiplicar por esse 3. E eu sei que vai dar 9 vezes 3 dá 27. E agora, esse 27 aqui, que eu vou multiplicar por esse 3 aqui. Para eu terminar a conta, e vai dar 81. Tudo bem? 27 vezes 3, ou 3 vezes 27, dá 81. Portanto, esse valor aqui, 81, é o valor da minha potência. Ou seja, 3 elevado a 4 dá 81. Né? Então, potenciação é isso, é você repetir fatores numa multiplicação, a quantidade de vezes conforme for o expoente, conforme for esse número pequenininho que aparece aqui em cima. Tudo bem? Agora, por que eu mostrei logo no início do vídeo para vocês que potências de base 10 é só você pegar o 1 e colocar aquela quantidade de zeros conforme o expoente? Por que isso? Vamos fazer um exemplo aqui. Ó. Vamos fazer um exemplo. Eu vou apagar essas continhas que eu fiz aqui e eu vou fazer um exemplo aqui para vocês agora. As potências de base 10, gente, elas têm essa característica que facilita muito a nossa vida. Porque potência de base 10, ela só vai aumentando a quantidade de zeros. Perceba o seguinte, ó. Quando eu faço 10 elevado a 2, eu vou fazer o quê? Eu vou repetir o 10, assim, o 10 vai aparecer 2 vezes na minha multiplicação. E aí, fazendo essa multiplicação, eu tenho 10 vezes 10, ou seja, a minha potência tem valor 100. Olha que legal, né? 10 vezes 10, 100.
Quando eu faço 10 vezes... Quando eu faço 10 elevado a 3, por exemplo, olha o que acontece. A minha potência vai ser o quê? 10 vezes 10 vezes 10. Eu vou até aproveitar essa aqui que eu já fiz, ó. Aqui eu já tenho 10 vezes 10. Vou só colocar mais um aqui, ó. Então aqui, né, eu quero repetir 3 vezes aqui o 10, então aqui eu estou fazendo já. Então 10 vezes 10 eu já vi que é 100, né? E agora esse 100 eu vou pegar e multiplicar por esse 10. E fazendo aí na calculadora, você pode conferir em casa. 10 vezes 100 dá 1000. Dá 1000. Então o valor da minha potência é 1000. E gente, reparem uma coisa que acontece aqui, ó. Todas essas potências que eu estou fazendo tem base 10, né? Olha aí, todas elas têm base 10 e só muda o expoente. Aqui era expoente 2 e aqui expoente 3. Percebe que quando o expoente era 2, no meu resultado aqui apareceram 2 zeros. E quando o expoente é 3, apareceram 3 zeros. Toda vez que a sua potência for de base 10, gente, isso vai acontecer. Tá? Então eu vou fazer, por exemplo, aqui um exercício aqui, ó. Vamos colocar aqui 10 elevado a 9, por exemplo. Tudo bem? 10 elevado a 9. Faça na sua calculadora. Faça aí. Multiplica o 10 repetidas vezes, por 9 vezes no caso, tá? Multiplica aí, ó. Você vai fazer o seguinte na sua calculadora. 10 vezes 10, vezes 10, vezes 10, vezes 10. Aqui já foi 5, né? Vezes 10, vezes 10. Nossa, nem cabe aqui, gente. Faz aí, multiplica 10 vezes 10, 10, 10, 10, 10. Já tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Falta 2, 10 aqui. Faça a multiplicação na sua calculadora aí, para ver quanto que vai dar isso aqui, tá? Então multiplica primeiro 10 vezes 10. Você já vai ver que de cara já vai dar 100. Aí multiplica agora esse 100 por esse 10. Já vai dar 1000. Vai multiplicando, multiplicando. Você vai perceber que no final o resultado vai dar o 1 acompanhado de 9 zeros. Dessa forma, o 1 acompanhado de 9 zeros. E é realmente isso que acontece. Potências de base 10, você só vai precisar olhar para o expoente, tá? É só olhar para o expoente. Toda vez que a sua potência tiver base 10, você olha aqui para o expoente. E aí você vai contar quantos zeros você vai precisar colocar. Tudo bem? Olhou para o expoente, vê quantos zeros você vai colocar. Então, professor, se a minha potência tiver base 10, é só olhar para a quantidade que representa o expoente? Isso mesmo, ó. Por exemplo, 10 elevado a 1. Você vai fazer a mesma coisa. É o 1 acompanhado de quantos zeros? Olha aqui, ó. Está aqui indicando apenas um zero. Então 10 elevado a 1 é 10, e a gente já sabe isso, né? A gente já sabe que qualquer número elevado a 1 vai dar o próprio resultado, que é a base, né? E 10 elevado a 0, professor? Opa, legal. 10 elevado a 0 é o 1, acompanhado de quantos zeros? Olha aqui, ó. Nenhum zero. Então é o próprio 1 aqui, ó. Somente o 1 fica ali. E outra, é uma coisa que a gente já aprendeu, que 10 elevado a 0, ou qualquer número elevado a 0, não importa qual é a base, toda vez que um número for elevado a 0, o resultado é 1. Isso a gente também já viu dentro de sala de aula, gente. Beleza? Então eu vou deixar uns exercícios aí. E vou também colocar uns exercícios, gente, sobre quando o expoente é negativo. Já vou dar um exemplo aqui para vocês. Quando o expoente é negativo, por exemplo, esse aqui, ó. Você tem a base 10, mas com expoente negativo. Expoente 5, por exemplo, ó, 5 negativo. Pô, o professor me ensinou que se fosse 10 elevado a 5, seria o 1 acompanhado de 5 zeros. O professor já me ensinou isso. 10 elevado a 5 é eu pegar o 1
e colocar 5 zeros dessa forma. E quando 10 é elevado a menos 5, né? Gente, tem aquele macete, você vai fazer o contrário desse número aqui, ó. Você vai colocar o 1 lá no final e trazer os zeros aqui, ó, para trás, ó. 5 zeros assim para trás e coloca uma vírgula depois do primeiro zero. Tudo bem? E por que isso acontece? Agora eu vou explicar o porquê que isso acontece, tá? Quando a gente tem um expoente negativo, a propriedade das potências diz o seguinte, ó, se você tem uma base em que o expoente é negativo, por exemplo, menos 1, você vai fazer o seguinte, você vai pegar o inverso dessa base. E o inverso dessa base é você jogar o numerador para o denominador e o denominador para o numerador. Eita, professor, não entendi nada. Gente, lembra o seguinte, quando você tem um número inteiro como esse Bzinho aqui, ó, eu vou colocar número mesmo, tá? Para ficar mais fácil de entender, ó. Vou tirar essa letra daí, ó. Vamos imaginar aqui que se você tivesse aqui, por exemplo, o 10 mesmo, vai, a base 10. E o expoente é menos 2. Então você tem a base 10 e expoente menos 2. Eu vou pegar o inverso da base. Tá? Tudo isso eu quero fazer para mostrar para vocês que a gente chega naquele resultado 0,00 tal, né? Então, ó, a gente vai pegar o inverso dessa base. Quem é a base é o 10. Quem é o inverso do 10? Já que o 10 é a mesma coisa que se fosse 10 sobre 1, eu vou pegar o inverso do 10 sobre 1, que é 1 sobre 10. Olha aí, ó. 1 sobre 10. Esse é o inverso do 10 sobre 1. Tudo bem? E aí, gente, esse expoente, o que eu faço com ele? Esse expoente menos 2, ele vai continuar em cima do 10. Ele vai continuar aqui, ó. Só que agora ele é positivo, ele não tem mais o sinalzinho de menos. Então, recapitulando, a gente pegou o inverso do 10, né, que é o 1 sobre 10. E o 2, que era negativo, que era o nosso expoente ali negativo, ele virou positivo aqui embaixo, ó. E olha o que acontece. 1 sobre 10 elevado a 2 é a mesma coisa que 1 sobre 100, porque 10 elevado a 2 é o 1 com mais 2 zeros, assim. Então é 1 sobre 100. E 1 sobre 100, gente, divide na calculadora aí, 1 dividido por 100, quanto que dá? É fácil dividir. É só colocar o 1 aqui no finalzinho e arrastar 2 casas a vírgula. Então o 1 não tem vírgula. Como que eu faço, professor? Você tem que imaginar que a vírgula está no finalzinho aqui, ó. E aí você arrasta uma casinha, coloca mais um 0 para arrastar 2 casinhas. Olha aí, ficou 0,01. Tudo bem? 1 dividido por 100 é 0,01. Conforme a gente já imaginou, né? Não é verdade? Olha lá. 10 elevado a 5 não era só contar 5 zeros para trás? Então 10 elevado a 2 negativo é só contar 2 zeros para trás. Está aqui, gente. Só fazer direto isso aí, ó. Não tem segredo, tá? Potências de base 10 é bem fácil. Então vamos fazer um pequeno teste aqui. Vamos lá. Teste. Ai, tá dando erro aqui, gente, no aplicativo. Vamos lá, vamos colocar assim, ó. Teste. Primeiro teste para vocês. 10 elevado a 3 negativo. Vamos lá, 2 segundinhos para vocês resolverem isso, hein? É bem rápido. Dá uma pausa no vídeo e manda ver. Beleza? Voltando aqui, espero que vocês tenham conseguido, né? O que é 10 elevado a menos 3? O resultado, gente, não tem segredo. Vai dar o 1 lá no final, ó. Já que o expoente é negativo, eu começo do finalzinho e vou voltando para trás, ó. Então o 1 fica lá no final e você conta 3 zeros para trás, assim, ó. 1, 2, 3. E aí a vírgula vai ficar aqui, ó, depois do primeiro zero. Então ficou 0,001, ok? Mais um teste. Agora 10 elevado a 7. Tempo para vocês fazerem aí. Beleza? Acredito que vocês já conseguiram, hein?
Opa, 10 elevado a 7 é muito fácil, já que o expoente é positivo, a gente começa colocando o 1 já na frente aqui, ó. E aí vai contando, vai colocando zeros conforme for o expoente. Então são 7, o expoente vai dar 7 zeros aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zeros. Deu 10 milhões. Beleza, galera? Espero que eu tenha facilitado para vocês aí a compreensão. Se ficou alguma dúvida, manda as perguntas aí nos comentários. Abraço e até uma próxima videoaula.